Olá, aqui é a Samagra, terapeuta tântrica e coach de relacionamento, e neste vídeo eu vou te ensinar como ter o relacionamento que você merece. Eu tô gravando esse vídeo porque essa semana tá acontecendo o workshop Relações Conectadas, que é uma série de 3 vídeos onde eu explico como traumas e bloqueios emocionais podem causar disfunções sexuais, como compulsão sexual, impotência, ejaculação precoce, falta de orgasmo, dor na penetração e frigidez, além de distúrbios emocionais como depressão e estresse, e como tudo isso pode afetar o relacionamento e como o Tantra pode ajudar. Eu ensino também técnicas de massagens tântrica, da sensitive e da massagem genital, nos homens e nas mulheres. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. O workshop já está liberado e fica no ar até domingo. O link de inscrição está aqui embaixo na descrição do vídeo. E o fato é que eu mandei um questionário para as pessoas se inscreverem e eu pude perceber na resposta da maioria que existe uma questão em comum. Ou elas estão solteiras, à espera de um relacionamento que vale a pena, ou estão em um relacionamento onde existe muito amor, mas que está muito difícil. Então eu decidi gravar esse vídeo para falar sobre como ter um relacionamento que você merece. Sabe aqueles ingredientes secretos da receita da avó? Eu acho que eu posso dizer que eu descobri um ingrediente secreto da receita para ter o relacionamento que eu mereço. Eu tenho aplicado ele na minha vida diariamente com sucesso. É simples, mas não é fácil, porque requer consciência. E o que mais fazemos é entrar no piloto automático, fazer as coisas sem pensar, de forma inconsciente, e quando vê, já foi. Cometemos os mesmos erros sempre. O que eu quero dizer é que, colocando esse ingrediente que eu vou te ensinar agora, você pode ter o relacionamento que merece. Quer esteja sozinha ou quer já esteja em um relacionamento. Para isso, você vai precisar ser responsável e consciente. Anotou? Responsável e consciente. Só isso. E eu descobri esses ingredientes justamente porque eu decidi ser responsável pela minha felicidade. Decidi refletir o que eu posso fazer por mim ao invés de esperar que o outro faça. E para descobrir isso, eu tive que fazer um exercício de estar consciente e perceptiva no meu dia a dia. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou exatamente como você. Eu sou humana. Eu também fico triste, fico com raiva, fico deprimida, fico indignada, revoltada, nervosa, sinto ciúmes, enfim, essas emoções também existem dentro de mim. E antes de conhecer o Tantra, eu me afundava nessas emoções e ficava nelas, esperando que alguém viesse e me salvasse da minha raiva, que alguém fizesse algo diferente por mim. Por exemplo, eu esperava que o meu antigo namorado percebesse o quanto eu era maravilhosa e se desculpasse por ter paquerado outra na minha frente, ou por ter me deixado esperado horas e horas quando ele marcou um compromisso comigo. Eu era professora antes de ser terapeuta tântrica e eu esperava que os meus alunos ficassem em silêncio enquanto eu estivesse passando as orientações da aula, porque eles ficarem em silêncio significava para mim que eles me respeitavam. E eu respeitava muito eles. Eu não gritava, eu não mandava calar a boca, eu tratava todo mundo com carinho e respeito. Então era óbvio para mim que eles tinham que fazer o mesmo por mim. Então não sei se você percebe, mas eu me considerava maravilhosa, ou seja, uma parceira maravilhosa, uma professora maravilhosa, e eu não era reconhecida e não era valorizada. Eu esperava reconhecimento, o valor
do outro. Então eu entregava a responsabilidade da minha felicidade na mão do outro. O que eu não entendia é que eu tinha os alunos que eu merecia ter e o parceiro que eu merecia ter. Mas como assim, Samagra? Você era maravilhosa, você respeitava os alunos, você era compreensiva com o parceiro. Eles é que estavam errados. Mas eu te pergunto, se eles estavam errados, por que eu permanecia com eles? Acho que agora você vai começar a me entender. Eu vou dar um exemplo. Eu casei em 2016 e passei a minha lua de mel em Búzios. Eu procuro ter uma alimentação vegana no meu dia a dia, mas eventualmente eu me permito comer um peixe ou frutos do mar. O meu marido ficou pesquisando os melhores restaurantes de Búzios até que ele descobriu um com ótimas referências e nós fomos jantar nesse local. Nós pedimos uma moqueca de camarão, mas foi a melhor moqueca de camarão que eu já comi na minha vida. Os camarões, eles eram enormes e o sabor, o tempero, lembra o ingrediente secreto da vovó. Com certeza tinha um ingrediente secreto lá, era muito bom. E eu nunca mais esqueci essa experiência gastronômica. Então, há um ano atrás, no Réveillon de 2018, eu e meu marido viajamos para uma praia, no litoral de São Paulo mesmo, e paramos em um restaurante para almoçar. Lá tinha a opção de moqueca de camarão. Me deu água na boca, porque eu lembrei logo da moqueca que eu comi em Búzios. Pedimos a moqueca e pura decepção. Camarõezinhos pequenos e o sabor nem de longe parecia com o que tínhamos comido lá em Búzios. O fato é que eu morro de vontade de voltar para Búzios, não só por causa do camarão, mas também porque lá é um local incrível. Mas com certeza eu vou querer ir lá naquele restaurante e provar aquele prato novamente. Agora imagina que eu viajo esse ano lá para Búzios. Eu esperei 3 anos para provar aquela moqueca novamente. Eu chego no restaurante, peço o meu prato, daí após esperar alguns minutos, chega o garçom com um prato de lagosta. Daí eu falo, não, eu não pedi lagosta, eu pedi moqueca de camarão. Daí o garçom pede desculpa, fala que se equivocou, anotou errado o meu pedido, mas me faz uma proposta. Sugere que eu aceite a lagosta no lugar. Afinal, a lagosta é um prato muito mais caro que o camarão e que eu poderia comer a lagosta pelo preço do camarão. Teoricamente, ele está me fazendo uma oferta, uma ótima oferta. Só que não. Eu não quero lagosta, eu quero camarão. Mas a lagosta é um prato mais chique, é mais caro, tem mais status e eu vou pagar a metade do preço. Tem várias vantagens em aceitar a lagosta. E é assim nos relacionamentos. A gente encontra um parceiro, o sonho da nossa vida é ter um parceiro camarão, daí aparece um parceiro lagosta. A lagosta não é o que a gente queria o camarão. Ah, mas a lagosta tem suas vantagens, tem mais status, é mais chique. E daí a gente fica em um relacionamento porque ele não é o que a gente sonhava, mas tem suas vantagens, que não necessariamente é o status ou uma questão social, mas simplesmente porque tem coisas boas também. Não é tão ruim quanto passar fome. Muitas pessoas às vezes estão em um relacionamento ruim, mas pensam, vou trocar o certo pelo duvidoso? E se eu encontrar uma pessoa pior que essa? Ou muitas vezes você está em um relacionamento achando que é uma moqueca de camarão, o relacionamento perfeito, daí você percebe que era uma moqueca de peixe simples, que não era o que você pensou. O fato é que se você aceita qualquer coisa, o universo te manda qualquer coisa. Se eu aceito a lagosta no lugar do camarão, eu sou merecedora da lagosta ou do camarão?
Se eu aceito que meu parceiro me trate de qualquer jeito, então eu mereço o parceiro que eu tenho. Ah, mas quando ele me trata do jeito que eu não gosto, eu brigo com ele. Ele nunca mais comete o mesmo erro. Se você sempre perdoa, se você sempre volta a ser amorosa e se ele sempre volta a cometer os mesmos erros, tem algo de muito errado nessa história. É um ciclo vicioso. Ele para com você, você fica nervosa, ele pede desculpas e fica tudo bem. Se é que ele precisa pedir desculpas para ficar tudo bem. Pode ser que você, em nome do relacionamento, esteja aceitando os maiores absurdos só para não perder o relacionamento. E se você está sozinho ou sozinha e quando se relaciona aceita qualquer coisa, o universo vai te mandar qualquer coisa. Porque é isso que você está dizendo para o universo, que você merece qualquer coisa. Já deve estar óbvio, mas eu vou te falar agora o ingrediente secreto para ter o relacionamento que você merece. E eu vou te ensinar o passo a passo para você se tornar merecedora do relacionamento dos seus sonhos. Se você quer ter o relacionamento dos sonhos, mas está aceitando qualquer coisa, ou seja, está num relacionamento infeliz ou atraindo pessoas não tão bacanas com você, então no fundo, lá no seu inconsciente, você não se sente merecedora do relacionamento dos sonhos. O que eu quero dizer é que você já tem o relacionamento que você merece, porque você não se sente merecedora do relacionamento dos seus sonhos. Então, como você sente que não merece, que merece menos, o universo manda menos para você. O ingrediente secreto para ter o relacionamento dos seus sonhos é você se sentir merecedora. Então eu vou te falar como se sentir merecedora. Nós atraímos para a nossa vida aquilo que sentimos, não aquilo que desejamos. Se você quer um relacionamento X, mas não se sente merecedora desse relacionamento, você vai atrair para sua vida o relacionamento que você sente que merece. É meio complexo, pois como tudo isso está no seu inconsciente, pode ser que eu esteja aqui falando tudo isso e não esteja fazendo sentido para você. Porque, no fundo, você acha que não, que você se sente merecedora sim do relacionamento X, ou seja, do relacionamento dos seus sonhos. E para você descobrir o que está no seu inconsciente e transformar os seus sentimentos, é necessário que você se observe, que esteja perceptível para isso e você precisa ampliar sua consciência. O Tantra é muito perfeito nesse processo, pois ele te conecta com o seu sentir, aumenta a sua percepção, você entra em um estado de supraconsciência, ou seja, se torna altamente consciente e perceptível. E isso faz toda a diferença na sua vida, pois você passa a tomar as decisões baseadas no seu presente, não baseada no seu passado. Ele te conecta com o seu ser e todo o potencial que existe dentro de você. Por isso, toda essa transformação acontece de forma natural para quem vivencia o Tantra. O fato é que temos dores que vêm lá do passado, sentimentos de rejeição, de abandono, de não ser bom o suficiente. Todas essas memórias estão aí no seu corpo de forma consciente e inconsciente também. Mas você não precisa procurar um psicólogo para entender todos os traumas e dores da sua infância e da sua vida. Você só precisa estar consciente e responsável pela sua vida daqui para frente. E para você se sentir verdadeiramente merecedora e atrair para sua vida o relacionamento dos sonhos, você tem que ser para você tudo aquilo que você espera do outro. Você tem que se amar, se valorizar, ser paciente com as suas fragilidades, se perdoar, assim como você gostaria que o parceiro fizesse com você. E principalmente, você tem que olhar essas energias mais baixas, como raiva, tristeza, posse. Não negar esses sentimentos.
esses sentimentos são uma conversa de você com você mesma. É a sua intuição te mostrando as respostas que você está buscando. Se você sente raiva, se você se sente triste, ou se você sente um ciúme possessivo pelo parceiro, é importante você olhar para isso com consciência. Não se entregar apenas ao sentimento. Eu fiquei nervosa, eu gritei, eu fiz escândalo, ou eu fiquei com ciúmes mesmo e ele tem que me respeitar. Ele está olhando para outra. Ou então, eu estou triste, eu vou ficar aqui chorando horas e horas, dias e dias, e enfim. E daí você repete, sempre tudo isso. E não muda. Tudo isso acontece para você aprender, para você crescer com isso. Enquanto você não aprende o que precisa aprender, vai se repetindo. Para quebrar esse ciclo, você tem que olhar para isso e aprender com isso. Você precisa estar consciente e perceptiva. Entender tudo o que está acontecendo dentro de você quando uma crise como essa acontecer. Daí, quando você para e olha, você percebe que a dor vem porque você estava esperando um comportamento diferente do outro. E o comportamento do outro te deixou com raiva, triste ou com um ciúme possessivo. Então, como a responsabilidade para aliviar a sua dor está no outro, na mudança do outro, a dor não passa, só aumenta. O primeiro passo para não se afundar na dor é trazer a responsabilidade para você. Aceitar o que é como é e se questionar o que você pode fazer a partir dessa realidade. Se o outro não te respeitou, você não pode mudar o outro. Se você se ama, lembra que o segredo para sentir merecedora do amor dos sonhos é que você tem que se amar, se valorizar. Então, se você se ama, por mais que você ame o outro, você não vai aceitar ser desrespeitada. E você vai deixar isso bem claro para ele, mesmo correndo o risco de perdê-lo. O que você tem que entender é que na verdade é o contrário. Se ele não te respeitar, quem perde é ele. Ele perde você, não você perde ele. Porque se ele não te respeita, você não está perdendo ele. Você está se livrando, se libertando de um peso na sua vida. E é com esse olhar que você tem que ver a sua vida. Se o outro não te valoriza, não te respeita, é você que tem que se respeitar e se valorizar. Dessa forma você se liberta. E digo mais, se o outro te amar de verdade, ele vai mudar para estar do seu lado. Ele vai entender que você não está aceitando mais qualquer coisa e que você é uma pessoa de valor. Então, ou ele te valoriza, ou ele vai te perder. Vamos fazer uma reflexão. Qual é o subtexto que passa em sua cabeça quando o parceiro faz algo que te deixa com raiva, triste ou com ciúme possessivo? Eu acredito que deve passar algo do tipo: por que ele fez isso comigo? Ele não se importa comigo, ele é insensível, ele não me valoriza. Algo assim. Agora imagina se o subtexto que passasse em sua cabeça fosse o seguinte: nossa, eu sou tão maravilhosa e ele não está reconhecendo o meu valor. Infelizmente, se não houver uma mudança, eu vou ter que deixá-lo, pois eu não mereço isso. Eu mereço uma pessoa melhor ao meu lado. Imagina se você se sentisse assim. Quem sai perdendo? É o outro. Você não tem medo de perdê-lo. Você se ama, você se valoriza, você cuida de você e você vai querer e decidir sempre o melhor para você. Não basta só querer o melhor, tem que decidir pelo melhor. Não basta você querer o relacionamento dos sonhos, tem que decidir pelo relacionamento dos sonhos. A responsabilidade está nas suas mãos. E eu não estou dizendo que você não sentirá raiva, tristeza ou ciúme. O que eu estou dizendo é que a intensidade desse sentimento será muito menor. Não chega ao ponto de te deixar infeliz,
porque você terá a clareza que você merece mais e que o universo vai te proporcionar mais. Você terá a fé, a confiança no melhor, pois você atrai aquilo que você sente. E se você é capaz de se sentir assim, o universo vai falar amém para você e co-criar a sua nova realidade. Para isso você precisa ter fé. Fé é quando você acredita no invisível, no impossível. Isso é ter fé. Eu não estou falando da fé religiosa, eu estou falando em um sentido mais amplo do que é ter fé. Você simplesmente acredita, você sente no fundo do seu coração e transforma a sua realidade. Você co-cria a sua realidade. O que eu posso dizer é que as técnicas do Tantra potencializam esse processo. É um processo de dentro para fora, de conexão com o seu ser, com a sua força. Eu tenho a bênção de poder vivenciar as técnicas do Tantra na minha vida. Eu pratico as meditações e eu e o meu marido fazemos massagens tântricas um no outro toda semana. Isso faz uma grande diferença. O Tantra, ele te tira da ilusão e te traz para a realidade. E como eu disse, gente, eu também sou humana, eu acesso todas essas emoções ruins. Teve um dia, há uns 2 anos atrás, que a minha unidade, meu espaço terapêutico onde eu atendo e onde eu estou gravando esse vídeo, ele ficava em outro endereço. E o local não suportava muito a eletricidade, tinha 3 banheiros, mas se ligasse 2 chuveiros de uma vez, a energia caía. Faltava alguns meses para vencer o contrato de locação e a gente ia se mudar do local. E de repente, deu um problema na eletricidade. Um único chuveiro ligava e não estava aguentando, ele desligava, caía a energia. Aí o meu marido olhou e trocou o chuveiro. A gente tinha um chuveiro grandão, maravilhoso, e ele colocou um chuveiro pequenininho, daqueles bem baratinhos, bem simples, porque esse tipo precisava de menos energia para funcionar. Ai, eu fiquei tão brava, fiquei revoltada, indignada, porque era o banheiro que as pessoas que eu atendia iriam tomar o banho. Daí eu falava, não pode ser, a gente precisa fazer alguma coisa, o cliente paga caro em uma sessão e depois ele vai tomar banho num chuveirinho desse? Não tá certo. Eu fiquei assim, muito nervosa. E eu fiquei indignada e sobrou pro meu marido, né? E o que eu fiz? Eu fui meditar. Eu fiz uma meditação tântrica de 15 minutos. Acabou a meditação e o que ficou foi só uma aceitação. Eu fui tomar banho no chuveiro novo e foi ótimo. Não deixou nada a desejar. E sabe o que eu aprendi com isso? Foi que o sofrimento estava em não aceitar a realidade. E eu aprendi mais, que a realidade às vezes não é tão ruim quanto você imagina. A gente julga demais. Vemos as coisas apenas pelo nosso ponto de vista. E se colocar no lugar do outro é um santo remédio, ou um segundo ingrediente secreto fundamental para ter o relacionamento dos sonhos. E sabe como que você faz isso? Através de uma escuta sincera. Há algum tempo atrás eu passei por umas 3 situações seguidas onde eu me senti desrespeitada por pessoas diferentes. Daí eu pensei, por que eu estou atraindo isso para minha vida? Se eu não estou sendo respeitada, seguindo a lógica da energia de que atraímos algo que vibra na mesma energia, ou seja, atraímos aquilo que merecemos, cheguei à conclusão de que, de alguma maneira, eu não estava respeitando as pessoas. Eu fiquei um tempão pensando, mas eu não conseguia entender aonde que eu não respeitava as pessoas. Devia estar muito lá no fundo do meu inconsciente. Eu simplesmente não conseguia enxergar aonde que eu não estava respeitando as pessoas. Aí eu fui pesquisar na internet algo sobre como ser respeitado pelas pessoas e encontrei um cara chamado Jordan Peterson. Ele é um cara bem polêmico, tem algumas visões diferentes da maioria das pessoas, inclusive de mim. Mas como a ideia é respeitar sempre, inclusive as diferenças, eu parei para ouvir o que ele tem a dizer.
E ele ficou muito conhecido justamente porque ele nunca entrava em discussão com ninguém. Pelo contrário, no final ele conseguiu fazer com que a pessoa concordasse com ele, ou ao menos respeitasse o ponto de vista dele. Ou seja, ele conseguia respeitar e ser respeitado. Uau! Então, o que eu descobri sobre ele é que sempre ele escutava o que o outro tinha a dizer. Tentava entender a opinião do outro. E quando chegava a sua vez de falar, ao invés de falar que o outro estava errado, ele dizia o que entendeu sobre a fala do outro, que entendeu o ponto de vista dele, mas que pensava diferente e explicava os seus motivos. O fato dele não fazer a pessoa se sentir um idiota e respeitar e até validar o ponto de vista da pessoa, mesmo que ele não concordasse, fazia com que o outro também respeitasse o ponto de vista dele. Você já reparou que a gente quer sempre dar a opinião? O outro está falando e a gente espera o outro terminar de falar para dar a nossa opinião. Mas muitas vezes a pessoa nem perguntou a nossa opinião, mas queremos falar que a pessoa está errada e que a nossa opinião que é a certa. O fato é que não existe certo ou errado, existe pontos de vista diferentes. E eu passei a usar esse ingrediente na minha vida, principalmente no meu relacionamento. E descobri que escutar é o poder. Quando meu marido falava algo que me irritava porque eu discordava, ao invés de esperar ele terminar de falar, para na sequência falar o quanto ele estava errado e o quão absurdo era o que ele estava falando, eu simplesmente exercitei cada vez mais o escutar. Então, quando ele terminava de falar, ao invés de dar a minha opinião, eu simplesmente passei a escutar mais, perguntar mais para entender melhor a opinião dele. Surpreendentemente, eu descobri que quanto mais eu escutava, mais empatia eu tinha por ele. Mesmo que eu não concordasse, eu conseguia enxergar, entender o ponto de vista dele. E naturalmente eu seguia os outros passos do Jordan, eu validava o que ele falou. Eu falava que entendia ele, mas de forma sincera. Não para cumprir a técnica do Jordan, mas com sinceridade, porque eu realmente parei para ouvir. E quando eu dava a minha opinião, mesmo que fosse contrária dele, a reação dele passou a ser outra. Daí caiu a ficha que eu antes não estava respeitando. Antes eu estava julgando a partir do meu ponto de vista. E como eu não respeitava, eu atraía situações para minha vida onde eu também não era ouvida, também não era respeitada. Eu posso dizer que depois que passei a me amar em primeiro lugar e a ouvir com sinceridade o meu marido, isso melhorou meu relacionamento em cerca de 90%. Pode parecer até que eu esteja exagerando, mas é a pura verdade. Primeiro porque ele vendo que eu me valorizava, ele passou a me valorizar também. Eu tive muitos conflitos com meu marido após o casamento. Nós tínhamos combinados que iam super bem durante a fase do namoro, mas que morando debaixo do mesmo teto, com a convivência do dia a dia, alguns combinados estavam sendo desfeitos ou até atrapalhando a relação. Foi uma fase bem difícil, nós chegamos a nos separar. Eu amava ele, eu sempre amei, mas eu me amei em primeiro lugar. Eu tive que chegar ao ponto de falar para ele que eu merecia mais e cheguei a colocar um fim na relação. Nós ficamos 2 meses separados e isso foi super importante para a nossa relação. Quando voltamos, a relação melhorou incrivelmente. Isso porque eu tive que arriscar tudo, mas eu arrisquei porque eu confiava, eu tinha fé que eu viveria o amor que eu sempre sonhei e que eu tinha que fazer para merecer. Se eu aceitasse qualquer coisa, o universo me mandaria qualquer coisa. E apesar de ter melhorado muito, nós ainda tínhamos alguns conflitos. Mas depois que eu inseri a escuta sincera e eu passei a respeitar
verdadeiramente, apesar de termos opiniões diferentes em muitos assuntos, foi a cereja do bolo. Transformou a minha relação. E não é fácil parar para ouvir, principalmente quando você está ouvindo algo que você discorda. Mas ter a humildade de ouvir o outro é um ingrediente secreto dos relacionamentos de qualidade. Veja o que está acontecendo hoje com a política. Se alguém é a favor ou contra o presidente, é motivo para excluir ele da vida da pessoa. Não é assim que está acontecendo? E é assim que fazemos no relacionamento. Se a pessoa pensa diferente, é um grave problema. É motivo suficiente para nos ofendermos com ela. Então, fica aqui a minha receita com o ingrediente secreto para você ter o relacionamento que você sonha. Você tem um relacionamento que você merece. Você atraiu esse relacionamento ou essa situação para a sua vida. Sua energia atraiu, seus sentimentos atraíram. Olhar para os seus sentimentos e transmutar, ressignificar o sentido deles é o caminho para você transmutar a sua energia e atrair o relacionamento dos seus sonhos. Se você merecer o relacionamento dos sonhos, você vai atrair o relacionamento dos sonhos. E para você merecer, você precisa se amar e se valorizar, custe o que custar. Ter a fé que você merece o melhor e não aceitar menos que o melhor. E ter a humildade de olhar para a sua realidade e entender o que ela quer dizer. Às vezes fazemos tempestade em copo d'água, enfrentamos dragões de papel. Não existe um problema e nos desesperamos, como se houvesse um enorme problema à frente. Como eu fiz com o chuveiro. O chuveiro menor era tão bom quanto o grande. Foi apenas o meu julgamento de que o grande seria muito melhor. Então, não julgue, respeite, ouça, se ame, se valorize e eu tenho certeza que você se tornará merecedora ou merecedor do amor que você sempre sonhou. É isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, tenha a minha gratidão e o meu carinho. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever no workshop Relações Conectadas. É só clicar no link que está na descrição do vídeo e colocar o seu e-mail. Se você gostou, dá um curtir, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Me acompanha nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. E se você gostaria que eu gravasse um vídeo sobre algum tema, deixa nos comentários. E é isso. Gratidão e até mais!